Dizem que a vingança é um prato que se come frio, e isso acontece no momento mais inesperado. Supõe-se que essa tática traz ao vingador o maior prazer possível. Afinal, esse passo não é apenas pensado, mas calculado e planejado para fazer a vítima sofrer e se torturar. Mas e se o motivo para a vingança for apenas o orgulho ferido de um tirano doméstico que perdeu sua boneca favorita para bater? Nos países da América Latina, o feminicídio, crime contra mulheres motivado por ódio de gênero, não é um fenômeno raro. Mas a história monstruosa de Magdalena Aguilar Romera abalou não só todo o México, como também foi amplamente divulgada pela mídia internacional. A jovem mulher recorreu várias vezes pedindo ajuda para protegê-la das perseguições do ex-marido abusivo, mas seus apelos foram simplesmente ignorados. O desfecho desse caso acabou se assemelhando ao mais terrível filme de terror, e o assassino implacável ficou foragido por vários anos e tinha todas as chances de escapar da punição. Mas seus vícios destrutivos pelo álcool e a incapacidade de controlar a própria raiva o traíram. Magdalena, ou simplesmente Magda Aguilar Ramera, nasceu em 18 de novembro de 1990, na cidade mineradora de Taxco de Alarcón, localizada no estado de Guerrero, no sudoeste do México. Ela era a caçula de 3 filhos e a única filha do casal Maria e Diego. O chefe da família trabalhava em uma das minas locais de extração de prata. O trabalho era fisicamente pesado e exaustivo, envolvendo sérios riscos para a vida e a saúde, mas ele proporcionava uma renda estável, permitindo ao homem sustentar sua grande família. Maria era uma dona de casa simples e dedicou-se inteiramente à criação dos 3 filhos, além de cuidar do lar. O salário do marido permitia que eles não passassem necessidade. E embora a família nunca tenha vivido com luxo, eles possuíam uma casa grande e aconchegante. As crianças estudavam em uma boa escola, tinham a oportunidade de praticar esportes e desenvolver seus talentos. No meio dos anos 90, o casal até comprou seu primeiro carro. Magdalena, como filha mais nova e única menina, era a favorita da família. Os pais e os irmãos mais velhos a protegiam de todas as formas, cuidavam dela e a mimavam. A menina crescia esperta, bondosa, comunicativa e aberta. Ela ia bem na escola, praticava esportes e fazia aulas de dança. Ela sempre teve muitos amigos. Os professores falavam dela como uma aluna muito talentosa, determinada e promissora. Ainda no ensino médio, Magdalena se interessou por biologia e anatomia. A princípio, ela sonhava em se tornar médica cardiologista, mas depois seus planos mudaram um pouco. Nos últimos anos da escola, a jovem se interessou seriamente por temas relacionados a dietas, alimentação saudável e um estilo de vida saudável. Ela decidiu vincular sua futura carreira profissional justamente a essa área, para ajudar pessoas que sofrem de diversas doenças relacionadas aos hábitos alimentares e aos transtornos alimentares. Quando Magdalena contou aos seus entes queridos sobre seus planos, eles a apoiaram incondicionalmente. A aluna dedicada, que se tornou uma das melhores da escola, conseguiu ingressar sem dificuldades em uma universidade de prestígio na faculdade de dietética. Os estudos eram fáceis para ela. Ela nunca duvidou da escolha de sua área de atuação e buscava se tornar uma especialista de alto nível. A jovem decidiu não se mudar para o dormitório estudantil e continuou morando na casa da família. Ela ia para a universidade de ônibus, apesar de gastar cerca de 1 hora por dia só para ir em uma direção. Paralelamente, ela continuava praticando esportes e frequentava uma escola de dança. Magdalena estava totalmente focada nos estudos e simplesmente não lhe restava tempo para a vida pessoal. No entanto, em 2011, a estudante de 20 anos conheceu César Gomes Orcinhego, de 35 anos, que também nasceu e cresceu em Taxco de Alarcón. O homem tinha seu próprio negócio de sucesso. Era dono de um bar que se tornou parte integrante da vida do bairro. Seu estabelecimento era muito popular entre os moradores locais. Era ali que as pessoas se reuniam para relaxar depois do trabalho, conversar, comer bem e beber a melhor cerveja da cidade. No início, a jovem não correspondia às investidas e atenções do homem mais velho, mas César foi persistente. Além disso, ele se mostrou uma pessoa inteligente, interessante e culta. O homem cortejava Magdalena de forma encantadora, dava presentes e flores, recitava poesias, e a jovem bela não resistiu.
O romance deles se desenvolveu rapidamente e, a princípio, o homem parecia sério e confiável, alguém em quem se podia confiar e com quem valia a pena construir uma família. Logo após o início desse relacionamento, a jovem percebeu que estava grávida. Para ela, essa circunstância foi uma completa surpresa. Mas César ficou feliz com a notícia e imediatamente declarou estar pronto para se casar. Magdalena respondeu ao pedido de casamento com um sim. Os familiares da jovem não se opuseram a essa união. A família Orsini também demonstrou estar disposta a aceitar a escolhida de César, de modo que não havia nenhum obstáculo para a realização do casamento. O casal oficializou sua união ainda em 2011, realizando um casamento simples em uma das capelas locais. Para a cerimônia, os recém-casados convidaram apenas os parentes mais próximos e alguns amigos. Após o casamento, Magdalena mudou-se para a casa do marido, que ficava no mesmo prédio do bar do qual ele era proprietário. Na época, a estudante estava no 3º ano da universidade, mas devido à gravidez e ao casamento, ela decidiu interromper os estudos por um tempo para se dedicar totalmente à família e à maternidade que se aproximava. Nisso, ela foi ativamente apoiada pelo marido, que estava imensamente feliz por sua jovem esposa agora estar sempre por perto, sob seu total controle. O negócio da família gerava uma renda alta e estável, de modo que Magdalena podia não trabalhar e não lhe faltava nada. Ela passou a se dedicar à organização da casa. Logo nasceu o primeiro filho do casal, e menos de um ano após o nascimento do primogênito, a jovem percebeu que estava grávida novamente. No verão de 2013, ela deu ao marido o segundo filho. No início de 2014, Magdalena decidiu retomar os estudos para obter o diploma. Mas então ficou claro que seu marido era categoricamente contra isso. O marido insistia para que a esposa adiasse os estudos por mais alguns anos. Afinal, as crianças eram muito pequenas e precisavam da presença constante da mãe. No entanto, a jovem não queria mais ficar em casa. Além disso, os pais apoiavam seu desejo de concluir os estudos e prometeram cuidar dos netos. Magdalena rapidamente se adaptou ao ritmo dos estudos, mas sua nova atividade desagradava profundamente a César. O homem literalmente enlouquecia de ciúmes, fazia escândalos e exigia que a esposa prestasse contas de cada passo seu. No início, a jovem nem levava a situação a sério e achava que o marido logo se acalmaria. Mas, com o passar do tempo, a situação só piorava. César era obcecado por controle e, em quase 3 anos e meio de casamento, acostumou-se a ter a esposa sempre sob sua vigilância. Agora, porém, quando Magdalena voltou a estudar, ela começou a restabelecer gradualmente seus laços sociais, conversava com antigos amigos, fazia novas amizades e visitava regularmente os pais, que cuidavam dos netos. César passou a verificar diariamente o telefone da esposa e suas páginas nas redes sociais. Vigiava-a, tinha ciúmes, como se diz, até do poste da rua, e a suspeitava de infidelidade sem qualquer motivo. O homem proibiu Magdalena de usar maquiagem e perfume, não permitia que ela usasse salto alto e passou a escolher as roupas dela. A jovem decidiu obedecer para evitar problemas, mas nem isso foi suficiente para ele. Logo, o marido fez um ultimato, proibindo a esposa de frequentar a instituição de ensino. Isso era algo que Magdalena não podia aceitar, pois sonhava em se tornar uma nutricionista diplomada, ainda mais porque faltava pouco mais de 1 ano para ela concluir os estudos. A partir desse momento, sua vida se transformou em um verdadeiro pesadelo e uma luta diária. Ela se tornou uma prisioneira na casa do marido, que constantemente inventava novas restrições e regras para ela. Na primavera do mesmo ano de 2014, a jovem foi forçada a interromper novamente os estudos devido à constante chantagem e terror por parte do marido. Sob a pressão dele, ela parou de se comunicar com amigos e até mesmo com parentes. Magdalena praticamente não saía de casa e não visitava os pais. Maria e Diego Romero suspeitaram que algo estranho estava acontecendo com a filha quando ela não apareceu para a celebração em família, algo que nunca havia deixado de fazer antes. Ela não conseguiu inventar uma desculpa convincente e simplesmente alegou que tinha tarefas domésticas acumuladas. 1 mês depois, Magdalena não apareceu na comemoração do aniversário da avó e também não foi ao aniversário de casamento dos pais. Ao falar com a mãe ao telefone, a jovem era lacônica e constantemente evitava responder perguntas diretas, como se alguém estivesse ao seu lado e ela não pudesse falar.
Sempre alegre e cheia de vida, Magdalena se fechou em si mesma, se afastou e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo em sua vida. Ela praticamente parou de sair de casa, e se algum parente planejava visitá-la, inventava desculpas para impedir que isso acontecesse. Certa vez, seu irmão mais velho, Raul, apareceu para uma visita sem avisar, e diante de seus olhos se revelou uma cena assustadora. Magdalena estava irreconhecível. Ela havia emagrecido muito, parecia assustada e exausta. A jovem não cuidava mais de si mesma, se assustava com qualquer ruído e parecia ter se transformado em uma sombra pálida do que era antes. Descobriu-se que César pegava o telefone dela e ela só podia ligar para alguém na presença dele. Ele quebrou a esposa psicologicamente e depois passou a agredi-la fisicamente com frequência, batendo nela na frente dos filhos pequenos. Mesmo assim, quando o irmão sugeriu levar as crianças e se mudar para a casa da família, ela recusou e garantiu que resolveria tudo sozinha. Raul contou aos pais o que viu na casa da irmã. Juntos, começaram a pensar em como ajudar a jovem, mas nem conseguiam conversar com ela, pois César estava sempre por perto. Ele considerava a esposa sua propriedade, um brinquedo, controlava totalmente todas as suas ações e não queria deixá-la ir. Em agosto de 2014, após mais uma agressão, a paciência de Magdalena se esgotou. Aproveitando o momento em que o marido saiu a trabalho, ela encontrou uma maneira de entrar em contato com o irmão e pediu ajuda para fugir do tirano. A jovem pegou apenas algumas coisas essenciais e os documentos, reuniu as crianças e saiu pela porta dos fundos para não ser vista pela sogra, que morava com eles. Testemunhava todos os maus tratos, mas sempre apoiava o filho. Raul buscou a irmã com os sobrinhos e os levou para a casa dos pais. Nem é preciso dizer que, ao descobrir que a esposa havia fugido levando os filhos, César ficou furioso. Ele correu até a casa da sogra e exigiu que Magdalena voltasse imediatamente. Mas o pai e os irmãos mais velhos da moça nem o deixaram entrar e ainda ameaçaram chamar a polícia se ele não fosse embora imediatamente. Os meses seguintes pareceram um verdadeiro pesadelo. Magdalena e as crianças só saíam de casa acompanhadas pelo pai ou por um dos irmãos, com medo de que César tentasse sequestrá-la ou levar os meninos. A jovem chegou até a pedir ajuda à polícia, solicitando proteção contra as perseguições. Mas as autoridades não viram nenhuma ameaça na situação e por isso ignoraram o pedido. Quando um mês depois, a jovem mãe decidiu pedir o divórcio, César inesperadamente mudou de tática. Agora, ele passou a pedir perdão, implorava para que a esposa voltasse e lhe desse uma chance de consertar tudo. Jurava amor, prometia que mudaria e que nunca mais levantaria a mão contra ela. No entanto, Magdalena não acreditou nele. Ela conhecia bem demais aquele homem e entendia que todas aquelas palavras eram apenas mais um truque e manipulação dele. Por algum tempo, o homem ainda tentou, de forma amigável, reconquistar a esposa, mas ao perceber que ela não pretendia mais viver com ele, voltou a ameaças, chantagens, insultos e intimidações. A jovem, literalmente, andava olhando para trás, temendo que César pudesse estar à sua espera em qualquer lugar. Ela ainda procurou a polícia mais 2 vezes, tentando conseguir uma ordem de restrição contra César. Mas ela foi repetidamente recusada sob o argumento de que o homem não representava nenhuma ameaça à sua segurança. No início de 2015, o processo de divórcio finalmente foi concluído. Os filhos ficaram morando com a mãe, mas o pai podia vê-los, levá-los para passar os fins de semana com ele e participar ativamente da vida deles. No entanto, naquela época parecia que César havia se acalmado e parado de perseguir a ex-esposa, deixando-a em paz. Logo, Magdalena realmente conseguiu respirar aliviada, sem sentir nenhuma pressão. Ela voltou a estudar e desta vez se formou. Depois conseguiu um bom emprego em sua área em uma das clínicas particulares. A jovem voltou a sentir o gosto pela vida e literalmente floresceu diante dos olhos de todos. Ela convivia com amigos e familiares, ganhava bem e fazia planos para o futuro. Já haviam se passado quase 3 anos desde o divórcio com César. O homem não incomodava mais a ex-esposa e não tentava controlá-la. Ele buscava os filhos conforme o cronograma previamente combinado e depois os levava de volta para a mãe. Às vezes, Magdalena ia buscar os meninos na casa do ex-marido, mas sempre fazia isso acompanhada do pai ou de um dos irmãos. Apesar de César tentar demonstrar cordialidade, a jovem ainda assim não se sentia segura ao seu lado.
Ela mesma continuava acreditando que não se podia confiar nesse homem, pois se lembrava dos anos terríveis vividos em sua casa, cheios de violência física e psicológica. No dia 13 de janeiro de 2018, os meninos, como de costume, estavam na casa do pai. Nesse dia, toda a família Romero deveria se reunir na igreja local para uma missa de 7º dia por um dos parentes falecidos recentemente. No entanto, Magdalena avisou a mãe que se atrasaria, pois precisava buscar os filhos na casa do pai deles, que se recusou a levá-los para a missa. Os ex-cônjuges combinaram de se encontrar no parque, localizado perto da casa de Arsênie. No entanto, após meia hora de espera, o homem ligou e disse que precisava sair urgentemente e que havia deixado os meninos com a mãe dele, que não estava se sentindo bem e não poderia levar os netos ao parque. A Magdalena não restou outra opção a não ser ir até a casa da ex-sogra buscar as crianças ela mesma. No caminho, ela ligou para a mãe, explicou a situação e prometeu que chegaria com os filhos em cerca de meia hora. Essa foi a última vez que Maria falou com a filha. Ela nunca apareceu na igreja e seu telefone parou de atender até que acabou sendo desligado completamente. Preocupados, os cônjuges Romero começaram a ligar para amigos e conhecidos da filha, mas ela não estava em lugar nenhum e ninguém a tinha visto. As tentativas de entrar em contato com César também não deram em nada. Já perto da noite, realmente assustados, Maria e Diego foram à polícia para registrar o desaparecimento de Magdalena. Mas os policiais, depois de ouvirem sua história, quase riram do casal e literalmente os colocaram para fora, dizendo que a filha deles era uma adulta e tinha o direito de não prestar contas de cada passo que dava. Além disso, tinham se passado apenas algumas horas desde o seu desaparecimento. No dia seguinte, a polícia novamente se recusou a iniciar as buscas pelos mesmos motivos, e os pais foram obrigados a tomar a situação em suas próprias mãos. Eles avisaram todos os parentes e amigos de Magdalena sobre o ocorrido, que prontamente se engajaram nas buscas. A informação sobre o desaparecimento se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde foram divulgadas fotos da jovem desaparecida com pedidos para que qualquer informação sobre seu paradeiro fosse comunicada. Além disso, panfletos com fotos da jovem mãe e de seus filhos foram distribuídos pela cidade e afixados em todos os postes. Quando Diego e Maria chegaram à casa do ex-genro, ele nem sequer os deixou entrar. No entanto, ao ouvir sobre o desaparecimento da ex-esposa e dos filhos, ele demonstrou preocupação, mas afirmou que Magdalena havia levado os meninos e mencionado que pretendia visitá-los na casa de alguém. Isso era mentira. Afinal, naquele dia toda a família havia se reunido para a missa, e os cônjuges Romero perceberam imediatamente que César estava escondendo algo deles. Os pais de Magdalena recorreram novamente à polícia, mas mais uma vez lhes foi negada a organização das buscas pelos desaparecidos. Além disso, também não interrogaram César nem realizaram uma busca ou sequer uma inspeção em sua casa, pois não consideraram haver motivos suficientes para isso. Os pais, enlouquecidos de preocupação e impotência, continuaram as buscas por conta própria por mais de uma semana. Levados ao desespero, eles começaram a organizar manifestações públicas para atrair a atenção da imprensa e gerar repercussão social. E essa tática funcionou. Logo, um vizinho de César ligou para a polícia e informou que os meninos desaparecidos estavam na casa do pai. Também apareceram várias pessoas que viram Magdalena. Ela entrou na casa de César no dia em que desapareceu, mas ninguém a viu sair de lá. O alvoroço criado pela família Romero obrigou as autoridades a tomar alguma atitude. No dia 22 de janeiro de 2018, finalmente foi emitido um mandado de busca na casa de César, e o que encontraram lá horrorizou até os mais experientes peritos criminais. César e sua mãe, Silvia Ega, claramente não esperavam a visita da polícia e, por isso, nem sequer tentaram encobrir os rastros. Na cozinha da casa deles, a cena parecia saída de algum filme de terror sobre canibais. Por toda parte havia partes de um corpo esquartejado. Algumas estavam cozidas em panelas, outras congeladas no freezer, e os órgãos internos estavam até mesmo na grelha, como se fossem assados ali. Os pais da vítima foram chamados para o procedimento de reconhecimento dos restos mortais. É impossível expressar em palavras o que os idosos tiveram que passar quando lhes mostraram as partes desfiguradas do corpo, mas eles reconheceram imediatamente a filha. Maria precisou imediatamente de ajuda médica, pois a pobre mulher passou mal do coração ao ver aquilo. Os fragmentos do corpo foram levados ao laboratório para um exame minucioso.
Os peritos médico-legais determinaram que a jovem mulher foi brutalmente espancada antes de morrer e a causa de sua morte foi asfixia mecânica. Além disso, a vítima foi estrangulada com as mãos nuas. Mas a descoberta mais terrível ainda estava por vir. Como se descobriu, durante todo esse tempo, os filhos pequenos da falecida estavam na casa, com apenas 6 e 4 anos e meio de idade na época. A execução brutal da mãe aconteceu diante dos olhos deles, e posteriormente, os meninos se tornaram testemunhas-chave nos julgamentos contra o pai e a avó. Felizmente, as crianças não compreendiam bem o que exatamente havia acontecido, mas eles viram o pai bater e estrangular a mãe, enquanto ela gritava e tentava fugir. Depois, ele a arrastou para a cozinha e a avó proibiu os netos de entrarem lá. O irmão mais velho desobedeceu e entrou escondido no cômodo, presenciando uma cena horrível. O principal suspeito imediatamente passou a ser César, mas no momento da chegada das autoridades, apenas a mãe dele e as 2 crianças estavam na casa. De algum modo, o homem conseguiu fugir apenas algumas horas antes da chegada da polícia. Ele sentiu que logo viriam atrás dele e, levando todas as economias, simplesmente desapareceu. Dona Silvia foi presa no mesmo dia e levada para trás das grades, aguardando a decisão do tribunal. A mulher se comportava de forma calma, até mesmo fria. Ela não negou seu envolvimento no assassinato da ex-nora e não demonstrou nenhum arrependimento. Ela já havia testemunhado antes como seu filho maltratava a esposa, mas sempre ficava do lado de César. Durante a investigação, descobriu-se que Silvia não participou diretamente do assassinato, mas sabia dos planos do filho e ajudou a atrair Magdalena para a casa deles. E depois participou do esquartejamento do corpo e das manipulações subsequentes com ele. Aliás, os detetives tiveram muitas dúvidas sobre por que os criminosos cozinhavam partes do corpo até virar um caldo espesso, enquanto as vísceras foram colocadas na grelha. A própria Silvia não conseguiu dar respostas claras a essas perguntas, e por isso surgiram 2 versões. Os assassinos queriam alimentar a carne aos seus cães de guarda, dos quais tinham 5, ou pretendiam servir os restos humanos nas mesas dos numerosos clientes do seu estabelecimento. No tribunal, os netos testemunharam contra a avó, diante dos quais a mãe deles foi assassinada e esquartejada. O menino mais velho, que foi secretamente até a cozinha, viu mãos sendo cozidas na panela e a cabeça de sua mãe, decepada, no congelador. As crianças sofreram um trauma psicológico grave e especialistas trabalharam com elas por um longo tempo antes que os pesadelos noturnos dos irmãos cessassem. Em novembro de 2019, o tribunal considerou Silvia Ega culpada de todas as acusações e a condenou a 40 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Para a mulher idosa, essa sentença foi, na prática, uma prisão perpétua, mas ela nunca demonstrou arrependimento. Quanto ao principal suspeito, todos os esforços foram direcionados para encontrá-lo, mas não foi possível localizá-lo imediatamente após o crime. E a mãe de César insistia que não fazia ideia de para onde seu filho havia ido. Naquela época, também veio à tona a informação de que a vítima havia pedido várias vezes proteção contra o ex-marido tirano e solicitado uma ordem de restrição para que ele não pudesse se aproximar dela. Mas seus pedidos ficaram sem resposta. Apesar da grande repercussão na imprensa e das manifestações em massa que ocorreram por todo o país, exigindo que o culpado fosse encontrado e punido, o paradeiro do homem continuava desconhecido. Ele foi procurado por mais de 4 anos no México e fora dele. A Interpol entrou no caso, mas tudo parecia infrutífero. No início de julho de 2022, ocorreu um evento que, à primeira vista, não estava relacionado com a nossa história de hoje. Em um dos bares da cidade fronteiriça de Tijuana, aconteceu uma briga de bar entre 2 frequentadores embriagados. Ambos os arruaceiros foram levados para a delegacia. E foi então que se descobriu que um dos homens, que se apresentou como Máximo Herrera Garcia, na verdade, era um criminoso perigoso, procurado em todo o país. Durante todo esse tempo, o homem viveu sob um nome falso e teria continuado escondido por mais tempo, se não fosse por sua inclinação ao álcool e agressividade incontrolável. A identidade de César foi confirmada pelas impressões digitais e não havia mais sentido em negar. O homem foi levado para sua cidade natal e colocado sob custódia até o julgamento. Mas ele adiava o início das audiências de todas as formas possíveis, trocando de advogados constantemente. No final, o processo só começou no outono de 2023. As principais testemunhas
Novamente, os filhos já crescidos da vítima prestaram depoimento, agora testemunhando contra o pai. Em novembro de 2023, César foi considerado culpado pelo assassinato premeditado e cruel de sua ex-esposa. O crime foi classificado como feminicídio, e a motivação foi um desejo obsessivo de vingança que o homem alimentou por vários anos após o divórcio. Ele foi condenado a 55 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Os filhos órfãos de Magdalena ficaram sob a tutela dos avós maternos.